Graça e paz, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, Deus abençoe você, Deus te guarde, te sustente, te proteja e te livra do mal. Mais um momento com a célula digital. Aqui estava sem internet devido às fortes chuvas, os ventos, mas eu quero aqui deixar uma palavra para o teu coração. Dentro da célula digital. Hoje é quinta-feira e Deus fez esse dia para nós nos alegrarmos nele. Deus fez esse dia para você se alegrar. Amém? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 7, no verso 36, fala assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos e beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Essa mensagem ela é muito profunda. Essa mensagem ela vem bem de encontro ao tema. Essa mulher se rendeu totalmente ao Senhor, como uma atitude de agradecimento. Agradecimento. A rendição dela ficou registrada na palavra, devido, eu acredito, o quanto que Jesus entendeu e viu nela um verdadeiro adorador. Louvado seja Deus. A célula dessa semana está falando sobre o poder da adoração e o alabastro. Os verdadeiros adoradores são aqueles que se rendem totalmente a Jesus. E no decorrer da nossa caminhada, existem professores que surgem no meio do caminho, que surgem no cenário da nossa vida. Esses professores nada mais é do que pessoas, vamos dizer assim, que é como lixa para nós, que vem para aparar as arestas. Exatamente isso. Vem tirar de nós tudo que impede o seu rompimento. Todo sentimento, toda barreira interna que está dentro de nós, aquilo que está em excesso, Deus vai tirar. E aquilo que falta, Ele vai acrescentar. Para que a verdadeira adoração, o verdadeiro quebrantamento, que é nos rendermos literalmente à vontade do Senhor. Amados, muitas vezes nós perdemos por causa de resistências internas. Quando a gente aceita a instrução de Deus, a gente vive melhor. Mas eu digo para você, há oportunidade para você. Para pessoas que estão entrando aqui, Deus está dizendo, há oportunidade de você fazer melhor ainda hoje. Hoje eu precisei estar em Alphaville também. Por isso que eu não consegui entrar no horário. E quando eu cheguei lá no culto das 7 da manhã, o apóstolo José estava ministrando acerca de você estar alinhado ao propósito.
E isso foi de suma importância para o meu coração. A verdadeira adoração, o verdadeiro quebrantamento, ele te faz enxergar e perceber que você muitas vezes está em uma direção errada e você precisa ir para a direção certa. É na rendição, na adoração, na intimidade com Deus. Porque o único que tem que ser adorado é Jesus. E um dos professores, eu quero aqui falar sobre 2 professores que foi falado no domingo. Os 2 professores, um é Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi. Quando Davi chega naquele cenário e vê Golias afrontando o gigante. O gigante afrontando o povo de Deus. O gigante afrontando o povo de Deus. E o irmão de Davi, ele chama Davi de presunçoso e intrometido. Esse é um dos professores que muitas vezes eles entram no nosso cenário para nos ensinar que nem tudo que Eliabe fala você tem que dar importância. Os Eliabes da vida, eles vêm para querer te diminuir e não aceitar e te resistir, para não aceitar o que Deus está fazendo na sua vida. É exatamente isso. Os Eliabes da vida, eles não te celebram. Muitas vezes está próximo de você. Às vezes é até da tua família ou da tua igreja. Eliabe vem para nos ensinar que nós não temos que nos importar com o que falam, com o que pensam, porque o teu alinhamento antes da horizontal, ele tem que ser na vertical. E eu quero dizer para você, não se preocupe se não te escolheram para algo, se não te aceitam em um ambiente. Você precisa estar em adoração constante, em rendição constante, para você perceber o que Deus está querendo te ensinar dentro desta situação. Deus está alinhando. Mas é necessário que Eliabe surja no cenário, para Deus arrancar de você toda a sensibilidade que ainda existe. A sensibilidade à voz é uma coisa. A sensibilidade por tudo que te fazem. E você agora começa a fechar a cara, começa a destratar as pessoas. Aí é um outro caminho. É uma sensibilidade interna que está relacionado às suas emoções. Isso precisa ser curado. Eliabe surge no cenário é exatamente para isso. Para Deus curar esta estação, este algo que tem dentro de você, nessa estação que você está vivendo. Amém? Nós não podemos agir como os Eliabes agem. E o outro professor é Saul. Davi tinha Saul como referencial.
Mas Davi se decepcionou com Saul. Às vezes, há momentos que há períodos na nossa vida que nós ajudamos pessoas, nós seguramos nas mãos dessas pessoas, nós estamos juntos com essas pessoas, mas chega um momento que elas podem falhar. Pode ser da sua família, da tua igreja, da tua vizinhança. Porque para você ter esta atitude com esta pessoa, algum sentimento bom você tem por ela. E algo de bom você viu nessa pessoa. Mas muitas vezes você vai precisar passar pela decepção para você entender que é Deus te ensinando duas coisas. Com Davi, você aprende o que você tem que ser como um homem e mulher de Deus. Com Saul e com Eliabe, você aprende o que você nunca deve ser e nunca você deve se tornar. Às vezes teve um pouquinho aqui no vídeo, talvez os irmãos possam perceber, teve uma distração, é porque está tendo um barulho, uma obra. Eu queria ali fechar, mas o Espírito Santo disse, não, continue. Mas o importante é que você entenda o que está sendo ministrado aqui nesse momento. Os professores, tanto aqueles que você pode repetir os padrões deles, como aqueles que você nunca, eles surgem na história para nos ensinar algo. Porque muitas vezes o Saul, ele está dentro de nós. É o homem invejoso, falso, quer sempre receber a glória o tempo todo. Um momento que aquela glória não for dedicada a ele, ele já estranha, ele já se incomoda, já não recebe bem. Isso, todos esses sentimentos que nós temos muitas vezes, eles têm que ser abandonados, porque nós precisamos passar pela cruz e deixar para trás. Após a cruz, você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu quero dizer aqui para você no dia de hoje, abrace o processo, tanto com a decepção, como com aquele professor que vem para não celebrar as suas conquistas. A Bíblia diz que o orgulho ele precede a ruína, mas a humildade precede a honra. É nesse caminho que nós temos que continuar caminhando e trilhando. Passe pelo processo. E algo que foi dito, e eu quero repetir, Deus tem um lugar de justificar a sua vida. Quando você encontrar um adversário na porta e você orar e algo não acontecer, porque Deus está te colocando para outro lugar. Por quê? O inimigo, ele só vem com um objetivo: te empurrar e te impulsionar para o seu propósito. Louvado seja Deus por essa palavra, pela tua vida. E eu quero te dizer, largue as pedras, as lanças. Não seja como Saul. E você viverá a verdadeira adoração.
Sabe por que muitas coisas se repetem? Porque nós não aprendemos a lição. E precisa se repetir, porque enquanto nós não aprendermos, nós não sairemos daquele ciclo. Encerre esse ciclo. Deixe para trás. Deus tem muito mais para ti. Uma adoração verdadeira, uma adoração onde você entende que Saul e Eliabe vêm para te alinhar, para que a sua adoração ela flua com verdade, com quebrantamento, com amor, com entendimento. Deus é contigo. E Deus quer que você adore em todo o tempo. Seja um adorador por excelência. Avenida Aruanã, número 120, Barueri, Alphaville, Barueri, São Paulo. Segunda a sexta, às 7 da manhã, cultos com o apóstolo José, presencial e também online, tem sido uma bênção. Domingo, às 9 horas, mas o culto começa a ser transmitido a partir das 9h30. Profeta Vinícius, profeta Ariane e o apóstolo José também estarão domingo lá no altar. Deus tem uma palavra para o teu coração. Esteja em um dos horários. Quarta-feira tem 2 horários de culto, às 15 e às 20. Sexta-feira tem Nação Jovem, às 20 horas também. Os jovens, se você tem filhos, esteja lá. Leve seu filho. Mas nós também somos jovens. Eternos jovens. E é isso. Que Deus te abençoe. Aqui é uma célula digital. Coloque seu nome aí para nós estarmos orando pela tua vida e pela tua casa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigada. Obrigada por essa vida. Obrigada, Pai, porque o Senhor esteve presente aqui, está presente aqui. Abençoa os nossos pastores. Abençoa, Senhor, a cada um que adentrar aqui. Repreenda toda angústia, toda ansiedade, toda tristeza, toda contrariedade, oposição. Remove as enfermidades, remove o mal, realiza um milagre sobre a vida dessa pessoa. Que ela seja tocada, aleluia, que ela seja tocada. Que ela seja, Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoada e ela seja alcançada pelo teu amor. Que nós possamos em todo o tempo te adorar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Entra com providência, entra nas causas impossíveis, entra, Senhor, na história, muda, Senhor, muda pessoas de ambientes, muda, dá o discernimento, dá o entendimento, vai quebrando as amarras, desfazendo todas as amarras, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.